Então a gente viu, né, que o grupo foi dividido em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Aí aqui está um quadro filogenético que a gente já viu. Então, ó, as plantas podem ser classificadas em avasculares. O que é avasculares? Sem tecido condutores. E vasculares, com tecidos condutores. As vasculares são as briófitas. Avasculares, sem condutores, sem tecidos condutores, sem os vasos condutores. As vasculares com tecidos condutores, que se subdividem em sementes e com sementes, sem sementes e com sementes. Sem semente, as pteridófitas, com semente, que se dividem em sem frutos e com frutos. Sem frutos, as gimnospermas, com frutos, as angiospermas. Tá? Evolução das plantas. A pesquisa científica indica que as plantas evoluíram a partir de um ancestral semelhante, as algas verdes aquáticas. As plantas atuais apresentam diversas adaptações que possibilitam a sobrevivência do ambiente terrestre. Então ele está falando aí que uma pesquisa recente, né, uma pesquisa científica, indica que o ancestral comum dessas plantas atuais que a gente conhece é uma alga verde aquática. Então, acredita-se que os primeiros seres vivos aquáticos, no caso as plantas, saíram da água e passaram para a terra. As plantas terrestres possuíam estruturas para diminuir ou impedir a perda da água, como por exemplo a cutícula, uma camada de revestimento que reduz a evaporação da água, principalmente nas folhas. Pode grifar esse parágrafo inteiro, meninas. Tá? Então tá mostrando aí que diminuir diminuir ou impedir a perda de água. Então já é uma característica marcante para que a planta não perca água, porque a água para a planta é muito importante. No ambiente terrestre, as plantas retiram água, principalmente do solo. As briófitas são avasculares, ou seja, sem tecidos condutores, e a condução da água é de sais minerais a partir de suas raízes é realizada de uma célula para outra, por um processo chamado de difusão. Podem grifar isso aqui. Então, olha que interessante. As briófitas, elas são plantas que não têm um vaso condutor. Então, elas precisam é, fazer se alimentar cada célula de uma maneira diferente. E como que elas fazem essa condução? Passando de uma célula para outra. Então, uma célula pega água, passa para outra e assim diante. Imagina como se fosse aquela imagem que a gente já viu de uma pessoa pegando um baldinho de água, passando para outra. Uma pessoa pegando um baldinho de água, passando para outra. É mais ou menos isso que a briófita faz para conseguir se alimentar. E dentro dessa água sempre tem nutrientes importantes para o seu desenvolvimento. O transporte da seiva por difusão é lento e só é viável em plantas de pequeno porte. No processo evolutivo dos grupos de plantas, o surgimento dos tecidos condutores permitiu um transporte de água e nutrientes mais eficiente, e as plantas vasculares que apresentavam esse tecido puderam atingir tamanhos maiores. Então vocês podem grifar, tá? Até maiores. Então olha que interessante. O primeiro passo para que a planta consiga sair da água teve o quê? Teve que transformar o seu jeito de se alimentar, né? Uma planta avascular para uma planta vascular, então transformou o formato que ela se alimentava, né? O transporte desse alimento das raízes até as folhas, né? Então ele teve que se desenvolver. As briófitas e as pteridófitas necessitam de água para a reprodução, o que as tornam dependentes do ambiente úmido, mesmo que sejam plantas terrestres. Já as gimnospermas e as angiospermas apresentam estruturas reprodutivas, que as tornam independentes da água para a reprodução. Podem grifar isso, meninas. Então, olha que interessante. Mesmo elas tendo essa transformação, as pteridófitas, né, terem saindo da água, elas ainda não precisam da água para se reproduzir. Elas são dependentes da água, tá? Grifa esse pedacinho, tem mais um vídeo para vocês.